Hebreus 6 verso 2. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Estudo bíblico. Hebreus 6 verso 2. Almeida século 21. Introdução. Hebreus 6 é uma advertência solene contra a apostasia. O autor admoesta os leitores a avançarem na fé, abandonando os ensinamentos elementares e buscando a maturidade espiritual. O versículo 2, especificamente, enumera alguns desses ensinamentos fundamentais que serviram como alicerce para a fé cristã dos destinatários originais. O capítulo serve como um lembrete de que a fé não é estática, mas um caminho de crescimento constante e que o retrocesso pode ter consequências severas. A importância deste versículo reside em sua função dentro da argumentação do autor, que busca motivar seus leitores a uma fé ativa e perseverante. Contexto histórico. O livro de Hebreus foi escrito para uma comunidade de cristãos judeus que estavam enfrentando perseguição e tentação de retornar ao judaísmo. O capítulo 6, em particular, reflete o ambiente de aprendizado inicial da fé cristã, possivelmente logo após a conversão de pessoas com formação judaica. As práticas mencionadas em Hebreus 6:2, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, eram elementos importantes da instrução catequética inicial, ajudando novos convertidos a compreenderem os princípios básicos da fé cristã. A menção de batismos no plural pode referir-se tanto ao batismo em água como símbolo de arrependimento e limpeza, quanto a outros ritos de purificação praticados no judaísmo, que ganharam novo significado à luz do batismo cristão. A imposição de mãos era um ato comumente associado à bênção, à cura ou à designação para um ministério específico. A ênfase na ressurreição dos mortos e no juízo eterno demonstra a importância da escatologia, o estudo das últimas coisas, na formação da fé dos novos crentes. Esses ensinamentos ajudavam os crentes a entenderem o futuro que os aguardava em Cristo. Interpretação. Em uma perspectiva teológica protestante, Hebreus 6:2 destaca a necessidade de progredir além dos fundamentos da fé. O versículo não diminui a importância desses ensinamentos básicos. Pelo contrário, reconhece-os como essenciais. O autor argumenta que os crentes devem se esforçar para alcançar uma compreensão mais profunda e madura da fé, em vez de permanecerem estagnados nos rudimentos. A lista apresentada em Hebreus 6:2, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, representa os primeiros passos na jornada cristã. A teologia protestante enfatiza a necessidade de construir sobre este alicerce, aprofundando-se na palavra de Deus e vivendo uma vida de obediência e serviço a Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo. Permanecer preso aos fundamentos, sem buscar um crescimento contínuo, pode levar à estagnação espiritual e, em última análise, à apostasia. O autor enfatiza o perigo de se afastar da verdade já conhecida, versos 4 ao 6, e a importância da perseverança, versos 11 ao 12. Portanto, o versículo 2, junto com todo o capítulo, nos admoesta a buscar um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, fundamentado na graça de Cristo e conduzido pelo Espírito Santo, para que possamos permanecer firmes na fé até o fim. Veja as referências. 1 Coríntios 3 versos 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês ainda não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições,
porque ainda são carnais. Este versículo paralelo destaca a ideia de que os ensinamentos básicos são como leite para os bebês em Cristo. Paulo lamenta que os coríntios permanecessem imaturos, incapazes de receber alimentos mais sólidos. Assim como o autor de Hebreus, Paulo enfatiza a importância de crescer na fé e abandonar a infância espiritual. Gálatas 4 verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Ele, como é que vocês se voltam novamente para aqueles princípios elementares, fracos e pobres, aos quais desejam se sujeitar outra vez? Paulo repreende os Gálatas por quererem retroceder a um sistema de obras legais, em vez de permanecerem firmes na graça de Cristo. Este versículo espelha a preocupação de Hebreus sobre o retrocesso à apostasia, e o autor de Hebreus também alertou sobre o perigo de se voltar para o legalismo e as obras mortas em vez de avançar na fé. Essas referências cruzadas ressaltam que o crescimento espiritual é um processo contínuo e necessário. A palavra de Deus nos admoesta a não nos acomodarmos nos fundamentos da fé, mas a buscar uma compreensão mais profunda e uma aplicação prática dos ensinamentos de Cristo. Ao fazer isso, podemos evitar a estagnação espiritual e perseverar em nossa jornada de fé até o fim.